Levante sua mão assim, só me dê um. Olha só, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu queria te dar um abraço, conhecer você. Eu tenho muita alegria em fazer isso hoje. Por favor, não saia daqui sem que eu possa conhecer você pessoalmente. Sejam muito bem-vindos. Nós temos alguns irmãos que vai procurar você aí agora para que você preencha, um cartãozinho só para a gente te conhecer um pouco melhor. Talvez você esteja querendo oração. E aí você anotando aí o seu pedido de oração, a gente vai orar, buscar o Senhor em sua vida. E também eu quero, quem sabe, ter contato com você, se assim você permitir. Levante sua mão de novo, você que está aqui pela primeira vez, só para as irmãs, os irmãos introdutores aí te reconhecerem. Faz assim com sua mãozinha, olha só, por favor, eles vão até você aí, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, hoje nós tivemos um dia aqui maravilhoso demais, porque hoje foi dia de plantio e nós tivemos aqui um tempo precioso. Nós temos uma palavra sobre unidade que foi ministrada aqui e eu quero que essa semana a gente envie para todos os nossos irmãos, ministros, voluntários e membros na Igreja de Cristo Dogma para poder ter contato com esse rema de Deus que Deus trouxe na nossa vida, que é unidade, o segredo da nossa expansão, do nosso crescimento. Foi tremendo e será para você também, mesmo em vídeo, tá bom? Eu queria convidar aqui um casal que trouxe o seu filhinho para receber, para ser apresentado. O bebê chama Alice e os pais a Natália e o Iago. Enquanto eles estão vindo aqui, eu queria que você se lembrasse do texto de Sansão, por ocasião do nascimento de Sansão. A Bíblia diz que o pai dele e a mãe dele ficaram sabendo da notícia de que eles seriam pais. E uma coisa sábia que o pai de Sansão faz é perguntar, pode subir, é perguntar: o que eu tenho que fazer com esse menino? Gente, essa é uma pergunta muito sábia. E quando alguém vem aqui, igual o Iago e a esposa, quando eles vêm aqui a pedir para apresentar o seu bebê, é isso que eles estão falando. Pastor, Deus, o que a gente faz com essa bebê tão linda? Tá? Porque a gente concluiu, irmãos, que os bebês, eles são, biblicamente falando, eles são presentes de Deus para nós. Amém? Então isso implica em responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? Se é um presente, o ideal é que, se você foi digno de ganhar um presente, então que você cuide bem dele, certo? Mas como esse bebê é um ser humano e é um ser espiritual também, o ideal, irmãos, é que nós a gente encaminha essa criança na direção do Senhor, certo? Por isso a Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que deva andar, e quando ela for velho, não vai esquecer dele. Viu, Iago? Quando o seu bebê for velho, você tem que ensinar ele, porque quando ele for velho, ele não vai se esquecer. Quando ele crescer, não vai se esquecer da instrução que você deu a ele. Mas tem um detalhe nesse texto. O texto diz assim: ensina a criança não o caminho, mas ensina a criança no caminho. Deus espera que você ensine ela enquanto você está com ela também no caminho. É diferente de ensinar o caminho para a pessoa. Olha, o caminho é esse aqui, você vai. Não, é no caminho. Enquanto você quer que ela vá andar nas veredas, nos caminhos do Senhor, você também está com ela, andando e ensinando as veredas do Senhor. Parabéns, vocês são muito sábios a trazê-la aqui. Nós vamos, como sacerdotes e como igreja, vamos apresentar a Alice. Nós vamos... Se você quiser chamar seus pais, avós, se quiser trazer, pode vir, porque tudo bem, fique à vontade. Geralmente eu estou permitindo, né, que os pais venham aqui, os avós, enfim, avô principalmente, né? Porque às vezes nas igrejas que batizam criança, e a gente não faz isso porque não tem orientação bíblica para tanto, porque a criança, uma pessoa para batizar, ela precisa de crer e ela precisa de se arrepender, né? E a Alice, jamais, ela é inocente, ela não sabe nem o que é crer, nem o que é arrepender. A Bíblia diz que o reino do céu já é dela. Você se arrepende, Alice? Ela está pensando que é sorvete. Amém?
Gente, nós vamos orar por ela. Eu queria que vocês ficassem de pé, estendessem as mãos aqui. Nós vamos abençoar essa bebezinha linda. E eu queria pedir permissão aqui para segurá-la. Só que esse microfonezinho aqui, eu acho que você vai ter mais facilidade, Sônia. Segura ela aí, pode orar, por favor. Deixa eu ver se a Alice quer vir. Isso. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-la. Pai, nós queremos abençoar esse bebê tão lindo. A Bíblia diz que as crianças são como flecha polida na mão do arqueiro. E é bem-aventurado aquele que enche as suas aljavas dela. Senhor, e flecha fala de ataque, célula fala de velocidade, flecha fala de direção. Meu Deus, dê a esses irmãos sabedoria, graça, entendimento, para atirar, Deus querido, esse bebê, essa criança, como uma flecha polida, que tem direção, que tem velocidade, que tem assertividade. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Que hoje ela seja um bebê saudável, amanhã uma criança saudável, obediente, um jovem, adolescente, jovem, abençoado, para que no futuro seja um adulto que resplandeça a glória do Senhor na terra e onde quer que for. Que ela cumpra, meu Deus, o propósito dela, debaixo da tua graça, da tua unção, do teu poder. Nós apresentamos ao Senhor, agradecido por o Senhor ter dado ela a esta geração, a nossa geração, a esses pais que hoje, ó Deus, ao apresentar, se comprometem, Senhor, a guiá-la, não dar a ela a direção do caminho simplesmente, mas com ela andar e trilhar esse caminho de glória, de honra, de poder, de assertividade, que é o caminho do Senhor. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Toma, amém, amém, amém. Todos podem dizer amém? Aplauda ele. Obrigado, viu? Deus abençoe. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, tudo bem? Coisa cheirosa. Amém. Pode sentar por um instante. Queridos, eu convidei aqui a pastora Sônia para compartilhar a palavra aqui hoje. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Pode trazer o púlpito aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Antes que ela comece aqui, eu queria chamar a Doc Play. Doc Play? É isso mesmo? Vocês podem sair, tem uma programação especial para vocês. A Doc Play pode sair, tem a programação para ela. Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar, abençoando aqui traga aí o laptop. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor use a tua filha para nos falar ao coração. Queremos, como Samuel, pedir que o Senhor fale, porque nós queremos obedecer. Nós queremos te ouvir a voz. Prepara os nossos corações para que não haja interferência nem no mundo físico nem espiritual, para que te ouçamos e obedeçamos a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, queridos. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês, né? Depois de 2 semanas aí, povo viajante, né? Estamos retornando à nossa igreja. Tivemos 2 semanas fora, nas igrejas, visitando algumas igrejas de Cristo no Nordeste. Também aproveitamos 3 dias de praia, então foi muito bom, né? E agora estamos aqui. Estava com saudade de vir ao culto, de cultuar com vocês, embora a gente teve dias bem intensos também cultuando lá no Nordeste, né? Juntamente com os irmãos de lá. E como é bom ter vocês aqui, os nossos visitantes, as pessoas que nos honraram hoje aí com a sua primeira vez, enfim, segunda. Quero dar um bem-vindo a todos vocês, tá bom? Muito obrigada por terem escolhido a Igreja de Cristo Doctos para celebrar aqui conosco hoje, né? Especialmente ao casal que veio apresentar. Conheço a Natália desde pequenininha, né? A irmã Dulce ali, a mãe da Natália. Bom rever vocês, né? Quantos anos, lembro que a Natália cantava no conjunto com as meninas, não era, Natália? Tinha um conjunto infantil lá na PIC, e a Natália, né, o mesmo nome da minha filha. Então, a gente lembra deles bem pequeno, Leandro e a Natália, e a mãe da Natália ali, a irmã Dulce, prazer, tá bom? O pai também está aí, né? Tá, também, que bom ver vocês aqui, viu? Prazer enorme, Deus nos abençoou aqui com a presença de vocês aqui nesta noite, tá? E eu quero ministrar essa palavra hoje. O título dessa mensagem é Mais do que o pão nosso de cada dia. Hoje, Ministério de Louvor,
parece que estava em conexão com a palavra, viu? Parabéns aqui, nós oramos, né? Eu acho, porque estávamos em conexão aqui com a palavra. Todos os cânticos que nós cantamos aqui falaram a respeito de Jesus, né? Esse último que nós cantamos aqui, Coroando ao Rei. Então, hoje, especialmente, temos uma conexão aqui muito grande com o que vai ser ministrado aqui. Então, de fato, esse grande Senhor, a quem nós devemos o nosso louvor, a nossa adoração, nós devemos nos prostrar e adorar. E nós vamos ler João capítulo 6, a partir do verso 57, e a gente vai ler até o verso 69, e, hora ou outra, eu vou fazer alguma outra citação de versos anteriores. Mas a gente vai ler esse trecho aqui, que já é um trecho grande, que fala a respeito de Jesus, tá bom? Que fala, é claro, a Bíblia fala a respeito de Jesus, mas a gente vai ver aqui o pão nosso de cada dia, não é a oração do Pai Nosso, mas fala de pão também. Diz assim: eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonavam Jesus. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir do céu? Onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que nem todos não acreditavam nele e que iria traí-lo. Jesus, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Jesus sabia, né? E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Ok? Este é uma parcela, né, de João, capítulo 6. Esse capítulo é muito grande, por isso que eu tirei aqui só uma parcelinha, não é? Mas ele é um capítulo grande, para a gente não tomar muito tempo na leitura. Eu quero só contextualizar vocês aqui. Esse capítulo fala de um momento da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Começa com a multiplicação dos pães e peixes, e então, depois que Jesus faz essa multiplicação, ele então vai descansar, e a multidão então pega o barco, segue Jesus, e aí Jesus, aproveitando aquela oportunidade onde muitas pessoas estavam indo ao encontro de Jesus, então Jesus começa a falar esse discurso aqui, né, mais ou menos o trecho, onde essa parcela do trecho aqui em que nós lemos, né? Contextualizando mais uma vez, depois dessa multiplicação de pães e peixes, é claro que Jesus já era uma pessoa bem conhecida, de grande popularidade, tanto na Galileia, Cafarnaum, né, naqueles termos ali, mas parece que a multiplicação de pães e peixes deixou Jesus mais popular ainda, né, mais pop ainda, e parece que a multidão, então, depois de ser beneficiada, pensa você, né, você sai numa multidão e essa multidão é alimentada, mais de 5.000 pessoas é alimentada, né, e se você for ver o contexto, lá desde o princípio desse capítulo 6, você vai ver que os próprios discípulos, de certa forma, estavam incrédulos com relação ao que poderia ser feito para alimentar uma multidão, né, e alguns dos discípulos dizem, nem que se abrisse uma padaria aqui no deserto, mais ou menos seria essa a expressão. A gente não tinha como alimentar essa multidão, então Jesus multiplica, e 5.000 pessoas, 5.000 homens, a Bíblia fala, a gente acredita que tinha até mais pessoas do que isso, né? Então aquele povo
recebeu da multiplicação do pão e viu, de fato, que Jesus tinha poder, que Jesus era uma pessoa poderosa, que Jesus representava pelo menos parte daquilo que eles ansiavam e que eles buscavam. Então, parece que o povo, ao olhar para Jesus, né, falou, bom, nós encontramos um cara, né, nós encontramos um cara bem receptivo e também nós nos tornaremos, então, receptivos a ele. Jesus, então, de certa forma, parecia um rei perfeito, porque eles estavam sobre o domínio, sobre o jugo dos romanos, e naquele contexto, os judeus, os israelitas, eles tinha a promessa de um Messias que viria, resgataria o povo, salvaria o povo. E quando eles veem Jesus fazendo esse grande milagre, esse milagre da multiplicação, entre outros, eles olham para Jesus e pensam, esse é o cara, né? Esse é o perfeito rei. Então, é um rei que mata a nossa fome, ele sacia a nossa fome. Então, este é o cara, né? E aí, então, eles começam a seguir Jesus e pensando nessa possibilidade, tá? Então, o interessante é que mesmo quando a multidão, então, vem seguir Jesus, Jesus endurece, então, o discurso, né? Então, a gente vê Jesus multiplicando o pão, mas Jesus, então, endurece o discurso, e aí a gente vê aqui nesse trecho, que muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, pensando, esse é o cara, esse é o rei, muitos daqueles, então, abandonam Jesus, porque a gente leu aqui, eles falaram, é muito duro esse discurso, não é? Esse negócio de pão, que Jesus é o pão vivo, ele é o pão, como que ele começa a fazer esse tipo de coisa, e ele se compara a um pão do céu, ele é o pão vivo, e como que a gente vai comer essa carne, enfim, não é? Então, em meio a esse discurso duro e essa confusão de pensamento, eles não entendendo muito bem, muitos deles abandonam Jesus, e aí Jesus, então, chama os seus discípulos mais direto, né, e diz, olha, a multidão foi, né? A multidão foi, parece que elas ficaram ofendidas com o meu discurso. E, porventura, vocês também não querem ir? Vocês também podem ir, se vocês quiserem ir, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E Jesus, então, faz essa proposta aos discípulos, e aí a gente tem esse texto tão tremendo, tão magnífico, em que Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Que se só Tu tem palavras de vida eterna. Então, nós ouvimos canções que falam sobre isso, né? Temos muitas canções, muitos textos, muitas ministrações que falam sobre esse momento em que Pedro dá essa resposta para Jesus, né? Então, só para contextualizar vocês, né? Então, a gente pode pensar que aquela multidão que seguia Jesus, e de fato era uma realidade, havia muitas pessoas que estavam famintas. E é legítimo a gente matar a fome das pessoas que precisam de alimento, sim ou não? É legítimo que Jesus se preocupe com isso, sim ou não? Vocês acham que Jesus, sendo Deus, não é? Jesus, sendo Deus, ele se preocupe, sim, com a fome das pessoas. E, de fato, nós também devemos nos preocupar, essa é uma realidade, né? Os governos, de certa forma, se preocupam e devem se preocupar com isso. É legítimo a gente se preocupar em matar a fome das pessoas, é legítimo a gente se condoer, a gente se solidarizar quando as pessoas passam fome. E isso é tão legítimo que Jesus alimenta os famintos. Jesus dá, de fato, comida àqueles famintos através da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que a gente percebe é que essa história, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, essa história da multiplicação, ela é uma história que revela muito mais do que matar a fome física das pessoas. Porque senão Jesus teria alimentado a multidão, né, e tudo bem, alimentou e poderia parar por ali. Mas essa história, ela é tremenda porque ela revela muito mais do que pessoas famintas em busca de um pão, e muito mais do que um Deus ou um homem ou um profeta que se preocupa em matar a fome dessa multidão.
Então, essa história é muito mais do que isso, e a gente percebe logo depois, quando Jesus, então, chama aquela multidão e faz esse discurso em que nós lemos aqui. Então, essa história também fala de uma multidão oprimida. Essa história também fala de uma multidão, de uma multidão à espera de um rei poderoso que pudesse saciar as suas necessidades terrenas. E aí a gente vai ver em alguns versículos, quando você for ler esse capítulo todo, você vai ver exatamente isso lá no capítulo 15, porque eles diz que aquela multidão estava indo até Jesus com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem Jesus como rei. Depois você confere aí na sua Bíblia, lá no verso 15 desse mesmo capítulo. Então, quando eles veem Jesus fazendo um milagre dessa magnitude, né, alimentando 5.000 pessoas com o mínimo recurso, qualquer um de nós poderíamos pensar como aquele povo: esse é o cara. Esse é o cara que deveria ser o nosso presidente. Esse é o cara que deveria ser o nosso rei. Esse é o cara que deveria nos conduzir. Esse é o cara que a gente está procurando. Porque todos nós queremos que, com o mínimo de recurso, a gente possa maximizar, né, os nossos recursos. Então, veja que coisa boa. Então, aquela multidão, de certa forma, ela não estava errada em pensar assim. Imagine o que seria um rei com esse tal poder, um senhor com esse tal poder de pegar minimamente um recurso, pegar R$5 e multiplicar aquilo em 1 milhão. Quem não gostaria de ter um rei assim? Quem não gostaria de ter um líder assim? Quem não gostaria, não é, de ter um administrador assim? Né? Quem não gostaria de ter uma pessoa dentro da sua casa que fizesse isso? Toma aqui R$5 e multiplica isso aqui em R$1.000, em R$1 milhão, sei lá. Então, eles olharam para Jesus e viram essa possibilidade. Né? Eles viram a possibilidade de viver em uma sociedade sem fome, porque Jesus multiplicou o pão. Eles viram a possibilidade de viver numa sociedade sem doença, sem opressão, porque Jesus curava os enfermos. E eles viam a sabedoria de Jesus em fazer tais coisas, em lidar com os pobres, em lidar com as pessoas tristes, em lidar com a opressão. Então, Jesus representava essa figura de alguém, um rei poderoso que podia mudar a narrativa, a história daquele povo nessa narrativa. Então, quando João continua, né, o livro de João continua alguns versículos mais para frente dessa multiplicação, é exatamente esse momento, depois desse milagre, que Jesus faz, então, começa um discurso estranho. E aí Jesus deixa de falar de pão, e então ele começa a falar de um outro pão, de uma outra realidade. E é por isso que causa estranheza naquelas pessoas, porque Jesus começa a se comparar. Vocês não comeram pão? E esse pão matou a fome de vocês? Mas agora eu quero falar de um outro pão. De um outro pão mais importante até mesmo do que esse pão que vocês estão comendo e que vocês comeram e foram saciados. E aí eu imagino que muitas pessoas olharam para Jesus e falaram: não é disso que a gente quer falar. Eu não quero saber de outro pão. Eu quero saber das minhas necessidades aqui, né? Porque o sonho daquele povo era o sonho de um Messias que libertasse de um inimigo físico. E aí eu posso dizer, quem nunca, né? Muitas vezes é isso que nós queremos, simplesmente um governo que resolva os nossos problemas, um remédio que cure todas as nossas dores. Não é isso que nós temos procurado, não é isso que a ciência tem procurado, não é isso que a psiquiatria tem procurado, remédio para tudo. Você está cansado? Não é para você descansar, você toma um remédio. Não é? Você está com ansiedade? Você não vai procurar os princípios bíblicos, viver, você toma um remédio. Você está triste? O que você faz? Você toma um remédio. Não é essa a nossa busca, né, de resolver os nossos problemas, sobretudo físicos, de uma forma rápida e instantânea? Não é essa a nossa grande busca? Tem sido, ou pelo menos tem sido a busca da humanidade, um remédio que cure todas as nossas dores?
Ou talvez alguém, um gênio, né? Ou um sábio, ou um grande rei, ou um grande presidente, ou um grande líder que atenda os nossos pedidos e que tudo seja feito de uma forma mágica. Então, era sobre isso que Jesus estava pensando, lidando e sabendo o que passava no coração daquela multidão. Então, foi assim que Jesus, depois de alimentar esses discípulos, essa grande multidão, ele falou sobre a natureza espiritual. Ele diz: vocês estão à procura de pão, mas eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho algo mais importante. E aí, então, Jesus passa a discursar sobre o seu reino, sobre as verdades espirituais. E ele falou daquelas coisas que a maioria daquelas pessoas não estavam interessadas, que era sobre uma vida eterna, sobre um pão que vinha do alto. Não simplesmente sobre uma vida terrena, não simplesmente sobre um alimento físico, não simplesmente sobre questões físicas, questões terrenas, que nós muitas vezes colocamos como prioridade. E aí Jesus fez isso de tal forma que ele chocou a multidão ao ponto de ser abandonado pela maioria deles. E aí a gente vê no verso 68 que a gente leu. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram e abandonaram. Então, diante desse discurso de Jesus, dessas palavras, eu quero deixar claro aqui com vocês, a gente vai falar sobre 4 realidades que Jesus se utiliza nesse discurso para falar dessa realidade espiritual. Então, Jesus fala de 3 realidades, e são 3 realidades que nós precisamos aprender com esse discurso de Jesus. Então, são apenas 3, não quero demorar mais do que 2 horas nisso aqui, tá bom? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Está muito calor, né, gente? Olha só eu que estou sentindo aqui. Hoje, como eu não estou de saia, mas está ligada, porque o calor está grande mesmo, tá bom? Mas a realidade que a gente vai entender, a primeira realidade, com esse discurso de Jesus aqui. Jesus diz que há um pão mais importante do que o pão físico. Jesus multiplica esses pães para saciar a fome da multidão. E, como eu disse, isso significa que ele se importa com a sua necessidade, amém? Jesus se importa se você tem dor, Jesus se importa se você passa fome, Jesus se importa com o seu salário, Jesus se importa com a sua provisão, Jesus se importa. Eu não estou colocando em questionamento aqui isso. Deus é um bom Deus que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e isso é inquestionável. Ele se importa. Ele se importa tanto que no Sermão da Montanha, ele disse que cuidaria das nossas necessidades. Jesus nos ensinando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Ele disse que nós devemos pedir o pão do céu. No Velho Testamento a gente vê o rei Salomão dizendo que a gente vê o rei falando, na sua juventude, nem na sua velhice ele tinha visto nenhum justo mendigar o pão. Então Jesus fala a respeito do pão. O pão fala da provisão, o pão fala de suprimento. Então Deus é um Deus que quer suprir as nossas necessidades. A gente vê que quando o povo de Israel estava no deserto, onde os recursos eram mínimos, Deus fez descer pão do céu. Deus fez descer o maná do céu. Só que Jesus faz esse discurso duro e ele diz assim: ok, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer. Mas deixa eu falar para vocês, existe um verdadeiro pão, um pão mais importante que desceu do céu e que vocês precisam compreender essa verdade. Porque Jesus disse assim: olha, os seus antepassados, isso está no verso 58, ele diz, eles comeram o maná. Deus providenciou o maná. Só que eles comeram e morreram. Mas deixa eu falar para vocês, existe um alimento espiritual, um pão mais importante, que se vocês comerem deste pão, vocês não morrerão. Queridos, há algo mais importante do que as suas necessidades para ser suprida. Se você entender isso aqui, nesta noite, eu vou ficar feliz e satisfeita.
Muitas vezes a nossa grande busca é suprir as nossas necessidades físicas. Mas Jesus está falando, eu supro, mas existe um pão que vocês precisam comer. Porque este pão vai trazer vida para vocês. Se vocês procurarem apenas suprir as necessidades físicas de vocês, vocês serão como os israelitas, vocês vão comer. Ok, vocês vão ficar supridos. Mas ainda assim vocês morrerão. Mas eu tenho um pão que vocês vão comer e que vocês jamais morrerão. Jesus estava falando de vida eterna. Jesus estava falando de coisas que aquele povo ainda, talvez a maioria daquela multidão, não estava apta para associar, para entender. E Jesus está falando, continua falando. E aí isso nos leva ao segundo tópico. E aí Jesus diz que não só existe um pão mais importante, uma provisão mais importante, e que por isso nós deveríamos buscá-la com mais afinco do que nós buscamos, do pão do céu. Jesus, ele se revela o verdadeiro pão do céu. E isso bugou a cabeça daquele povo. Como assim? Ok, ele está falando que tem um pão do céu. E agora ele diz que ele é o pão do céu. Como é que a gente vai morder Jesus? A gente vai fazer como Jack, né? Por partes. Tirar as partes e dar um braço para um. Né? Nós vamos dar um dedo para um. Agora a gente vai ter que comer. Como é que é canibalismo? Jesus está falando de quê? E aquilo trouxe para aquelas pessoas, né? Uma realidade que eles não compreenderam. Eu acredito que muitos foram, que não entenderam. Esse cara é doido. Ele está dizendo que agora a gente vai ter que comer da carne dele. Mas Jesus estava dizendo que Ele é a vida. Ele é a verdade. Jesus estava reiterando diversas vezes, como nós cantamos aqui, que Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é a maior de todas as coisas. Ele é a necessidade que nós tanto buscamos. E Jesus estava falando, assim como vocês têm fome, assim como vocês têm fome física, há dentro de vocês uma fome que só esse pão aqui, que sou eu, vai saciar. Esse desejo que você não sabe de onde vem, eu botei dentro de vocês, para vocês buscarem, terem fome, e só saciarem a sua fome quando vocês me encontrarem. Então, foi essa a resposta de Jesus, foi esse o discurso de Jesus. Vocês precisam comer a minha carne. Olha só o que Jesus falou. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Queridos, a nossa vida depende de comer este pão. A nossa vida depende de nós crermos neste pão. A nossa vida, porque todos nós estamos em busca de vida, e aí Jesus está falando, se vocês não comerem esse pão, vocês morrerão, e a gente está pensando só em morte física. Jesus está falando de questões espirituais e eternas, porque nós somos pessoas eternas, nós somos pessoas que Deus colocou dentro de nós esse anseio pela eternidade, conforme diz o livro de... Ai, meu Deus... Me escapou aqui. Nós temos essa sede de Eclesiastes, essa sede de eternidade em nós. Nós queremos viver mais. Então ele diz, eu sou o pão do céu. Se vocês não me beberem, se vocês não comerem da minha carne, vocês não vão ter vida. E qual é a nossa grande busca? É vida, a gente quer viver. A gente quer ser feliz, a gente quer viver bem. Jesus diz que a vida está nele. Ele é o pão que mata a verdadeira fome. Ele diz, gente, no verso 55, a minha carne é comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Nós precisamos entender isso. E essa conversa doida de Jesus, afastou muitas pessoas, causou estranheza
ao ouvido daquelas pessoas, mas revela o seu propósito, revelou o propósito de Deus. Não há outra opção, queridos. Ainda hoje, quando eu vim conversando com a Paula aqui, a gente veio dentro do carro, a gente falando um pouquinho sobre isso. Deixa eu falar para vocês, existem milhões de livros, seminários, existem milhões de coaches, de mentores, existem milhões de ciências dizendo sobre a verdade, sobre buscar a verdade. E cada um apontando para um lado. Alguns vão dizer que a verdade está dentro de você. Alguns vão dizer que a verdade está em algumas pessoas. Alguns vão dizer que a verdade está em filosofias. Mas Jesus falou, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Jesus se revela o verdadeiro pão do céu. Existem milhões de pessoas dizendo que nós podemos saciar a nossa fome em muitos lugares. O cristianismo é uma coisa doida mesmo. O cristianismo é uma coisa doida mesmo, é uma coisa desafiadora. Porque você pode ir em qualquer outra religião. E muitas dessas religiões, a maioria delas, pouquíssimas exceções, e uma delas é o islamismo. Pouquíssimas exceções, a maioria vai dizer assim, escolha seu caminho. Há muitos caminhos. Há muitos jeitos de você chegar até Deus. Há muitas maneiras de você se realizar, você ser feliz. Mas o cristianismo é doido mesmo, Jesus era doido mesmo, porque ele diz, vocês não terão vida longe de mim, ponto final. E eu sinto muito a esse respeito. Nós estamos à procura, mas aquele que pode matar a nossa sede é Jesus. Quando nós cantamos aqui, a alegria, né? Essa música, quando eu me converti, 90, né? Estou revelando aqui logo a minha idade, 1990. E eu me lembro que em 1993 eu trabalhava lá na administração regional do Gama, e vocês agora vão revelar a idade de vocês. Quem lembra do retroprojetor? Está vendo? Tem um pessoal aí que está com vergonha. Quem lembra do retroprojetor? Não tenha vergonha. A gente fazia as transparências, né? Não era telão assim, né? Hoje nós estamos chique aqui, né? Um chiqueirê total. E aí, eu me lembro que eu fiquei responsável para passar as músicas, escrever as músicas nas transparências, a gente botava, deixa eu explicar para vocês, o retroprojetor era um aparelhozinho, tá? E a gente botava um plásticozinho escrito, com umas letras, com aquelas canetinhas, né? E aí a gente transmitia, né, para um telão as letras das músicas, né, na igreja. É claro que era usado para outros fins também. E eu me lembro que, aí eu fiquei responsável para passar algumas. E eu ficava, às vezes, um tempo ou outro, eu escrevia, né, essas letras, e eu lembro dessa música, né. E eu era bem novinha, convertida e nova também de idade, essa frase ficava na minha cabeça, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E eu falava, que alegria é essa? Que sentimento mais precioso é esse? E eu também não entendia muito bem. Né? E a gente cantava essa música na igreja, né? Por isso que eu estava pulando ali, posso pisar, porque na nossa época tinha coreografia. Vocês não sabem, mas a coreografia é assim, ó, posso pisar numa tropa. Isso, é assim, gente. Vou pular muito não, que a idade não, daqui a pouco saiu daqui toda torta. Mas é uma realidade, é uma música simples, mas que fala de realidades profundas. Jesus disse que a vida está nele. Jesus disse que a vida está nele, o pão que mata a verdadeira fome. E é uma fome que transcende a fome física, é uma fome do sobrenatural. Aí eu vou usar palavras difíceis aqui, do imaterial, do atemporal, que se revela na nossa busca, nas especulações que a gente faz sobre a vida. Nós estamos em busca de algo que possa dar respostas a isso.
E Jesus é essa vida. Porque nós cremos nesta palavra. Eu creio no que Jesus disse sobre vida e sobre ele ser a resposta. Verso 66, Jesus diz, somente o Espírito da vida. Você está à procura de quê, gente? De vida ou de morte? Quem está procurando a morte aqui? Que a gente já come igreja, já ora, pede para Jesus preparar e levar. Mas se você está à procura da vida, ele disse, somente o Espírito da vida. Ele falou, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhe digo, preste atenção nisso, são espírito e vida. As palavras que eu lhe digo são espírito e vida. Jesus não brincou. Jesus não disse que havia outros caminhos, outras realidades, outro jeito de fazer a coisa. Nós não podemos acrescentar mais um caminho. Jesus é mais um caminho, Jesus é mais um profeta, Jesus é mais um homem, Jesus é mais uma ideia legal, Jesus é mais uma filosofia que eu possa assimilar. Não, ele diz que ele é a verdade. Ele é o caminho. Você não precisa ser professor de português para entender que a é um pronome definido. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a aletheia. Eu sou o rodós. Eu sou o zoe. As palavras gregas que representavam a busca de todo e qualquer filósofo, qualquer pensador. Eles queriam saber o que é a vida, o que é o zoe, o que é a aletheia, a verdade. Aí Jesus vem e diz, eu sou. É muita pretensão ou é muita loucura, não é? Eu acho. É muita pretensão ou é muita loucura. Então, nós precisamos crer ou não. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 16 e 21, ele diz assim, olha só que tremendo, eu já estou caminhando para o final, diz assim, porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos com os nossos próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é o meu filho amado e que me dá grande alegria. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado, uma voz do céu, estrondosa, disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho total alegria. Pedro presenciou isso e aí ele escreveu aqui. Ele disse, nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram. Aí Pedro começa a falar, lá no Velho Testamento, os profetas falaram a respeito dele. E tudo que os profetas falaram, ele diz, é digna de toda confiança. Aí o apóstolo Pedro continua dizendo, prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como uma lâmpada que ilumina um lugar escuro. Está tudo escuro. Mas as palavras deles vão iluminando o lugar, vão mostrando para a gente o caminho. Até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Amém? Ele é a estrela da manhã. Oh, glória, aleluia, Jesus. E ele diz, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Gente, eu fico imaginando esse texto, acho que a experiência de Pedro foi tão impactante, né, quando ele escreve aquela carta, que ele diz, foi tão fácil para ele dizer antes, para quem iremos nós? É claro que a carta de Pedro foi escrita depois. Mas ele estava tão impactado com Jesus,
tão impactado com aqueles poucos anos que Pedro já andava com Jesus, que quando Jesus diz aos discípulos, vocês não querem ir? Ele diz, a gente canta muitas vezes, para onde, né? Mas ele diz, para quem iremos nós? Sheila chegou, gente. Para quem iremos nós? Ei, para quem você vai? Para quem você vai? Qual é o profeta? Qual é o filósofo? Qual é a teoria? Qual é a filosofia? Qual é a ciência que você está indo? Pedro tinha convicção tão grande de que ele era o pão vivo que desceu do céu, que ele diz, para quem iremos nós? Ele entendeu que Cristo é o fundamento da nossa existência. E é a partir dele que, enquanto cristãos, aqueles que se confessam como cristãos, entendemos todas as demais coisas. É a partir dele. Você pode entender a partir dele, porque ele é o modelo. Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Ele é o modelo do homem perfeito, o varão perfeito. Isso diz o apóstolo Paulo. Então é a partir dele que nós encontramos a nossa identidade. Quem somos? Por isso não há outro lugar onde nós podemos encontrar resposta e salvação. Eu quero dizer que não adianta você buscar dentro de si mesmo, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar em Jesus essa resposta. É isso que a Bíblia está falando. É a partir dele. Ele é o ponto de partida e ele é o ponto de chegada. Por isso ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele também subiu ao céu, porque ele é o ponto de partida e ele é o ponto de chegada. E aqui eu chego no último ponto, e para a gente encerrar, porque diz, somos livres. Nosso terceiro ponto, somos livres para fazer nossa escolha de crer nessa verdade ou rejeitar. Pastora, você já está falando que é verdade? Já está me levando a crer. A crer não, né? Ou, enfim. Mas não foi isso que Jesus disse aos discípulos lá no verso 67? Não foi isso que Jesus disse? Vocês não querem ir? Queridos, deixa eu falar, embora ele seja a verdade, ele nos dá a opção, como ele deu aos discípulos, de acreditar ou não. Talvez seja o livre-arbítrio, eu não sei, não sou uma teóloga, né, para dizer para você que isso é o livre-arbítrio. Mas o fato é que nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque nem todos crerão. Muitos foram embora. Nem todos crerão nessa verdade, nem todos crerão que Cristo é o fundamento. Nem todos creram e nem crerão. Que Ele é esse pão e que Ele é capaz de saciar a sede, a verdade. Ele é a resposta aos nossos anseios, à nossa alma. E Jesus entendia perfeitamente. E é interessante que Deus, com todo o seu poder, e a gente viu, Jesus teve poder aqui para multiplicar pão, para curar doente, ele podia transformar todo mundo ali, né? Um toque assim, fazer assim, todo mundo vai crer agora e sair todo mundo, ó. Não podia? Ele tem todo o poder. Mas ele convidou os discípulos. Nós temos a possibilidade, nós fomos preparados intelectualmente, cognitivamente, para dar respostas positivas. Ou não, as verdades que são colocadas. Então nós somos livres para fazer a nossa escolha. E por que alguns ficaram e por que outros foram? Porque nós somos livres para fazer a nossa escolha. E por que os 12 ficaram também? Porque multidão, muitas vezes está à procura, como eu disse aqui, de necessidades básicas. Ela está à procura de saciar a sua sede, a sua fome daquilo que é físico. Nem todos ficam, mesmo aqueles que muitas vezes tiveram uma experiência com Ele, uma experiência de um milagre. Experiência de um milagre, mas não tiveram uma experiência de transformação.
E a experiência de transformação de Pedro foi tão grande que ele falou: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra para encher o nosso bucho terreno. Foi isso que Pedro, lá na Paraíba, diria? Ele diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras que saciam a nossa sede de eternidade. De eternidade. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. É difícil ficar. Aliás, é impossível ficar quando a gente não tem uma experiência com Ele. Uma experiência de transformação. Uma experiência de substituição de outros deuses. É interessante como nós, humanos, estamos inclinados para satisfazer apenas os ídolos que estão no nosso coração. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 5, existe uma versão que fala assim, que nós temos o desejo intenso por prazer físico. São deuses que a gente precisa vencer, queridos, no nosso coração, com o Espírito Santo. São transformações. Ele fala o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. São deuses, muitas vezes, que estão estabelecidos dentro do nosso coração e que a gente não quer fazer essa troca. Colocar Jesus como Senhor e como centro quando nós encontramos essa verdade. E aí, em outras versões que nós já conhecemos, vou falar para vocês. É a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não é? Nas versões mais antigas. Então, quando a gente não tem os olhos iluminados por essa verdade, a gente está muito mais à procura de realizações físicas. Quando a nossa fome, então, será saciada quando a gente entender que Ele é o pão vivo, ou seja, não é um pão morto, que desceu do céu. Então, Ele vai saciar a nossa fome. E os discípulos ficaram porque compreenderam, e não só compreenderam, mas eles aceitaram a verdade fundamental, de que Cristo é a resposta, de que Cristo era o Messias esperado, de que Cristo era o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Lembra lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus fez uma promessa de redenção. Redenção por meio de Jesus Cristo. Então, eles foram atraídos por Deus para compreender essa verdade. Eles tiveram essa experiência. E, por isso, eles não eram simplesmente uma multidão. E eles se tornaram seguidores de Cristo. Muitas vezes, a multidão, ela quer sinal, ela quer pão, ela quer cura, ela quer um rei, ela quer um jeito, uma visão que os torne prósperos, enfim. Mas os seguidores, os verdadeiros seguidores, aqueles que entendem essa mensagem, eles entendem que eles precisam muito mais do que o pão. Eles precisam muito mais do que roupa, muito mais do que seus problemas resolvidos. Eles captaram essa verdade, que Jesus tem palavra de vida eterna e que sacia a nossa sede real, de eternidade, pelo imaterial, pelo atemporal, pelo sobrenatural. E tudo isso está expresso na pessoa de Jesus. Amém? E Deus ama aqueles que buscam. Deus ama quem tem sede de conhecer a verdade. Deus se revela para aqueles que têm sede de verdade. Amém? E eu vou partir do pressuposto que nós todos aqui temos sede de conhecer a verdade. E aí nós vamos ficar de pé e nós vamos orar, em nome de Jesus. Podemos fazer como Pedro. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Como pastor e como cristã, eu acho que essa é a minha mensagem, tem sido a minha mensagem ultimamente. Por isso que o Ministério do Louvor está vindo, vamos cantar de novo, falar sobre Jesus. A gente precisa abandonar, tirar de nós a ilusão de que é possível encontrar a verdade em outro lugar. E como Pedro, nós precisamos ter a consciência da verdade. E quando a gente tem consciência e compreensão da verdade, isso me tira a opção de fazer qualquer outra escolha. Eu não tenho para onde ir. Eu respondo por mim, gente, eu não tenho para onde ir.
Eu não consigo ir para outro lugar. Porque essa verdade me atrai. Essa presença me atrai. A pessoa de Jesus me atrai. A Bíblia me atrai. Eu sou apaixonado por essa palavra, por essa Bíblia. Eu leio muito. As pessoas que me conhecem aqui sabem, eu leio muito. Mas eu nunca encontrei algo tão excepcional como a pessoa de Jesus, como a palavra de Deus. Eu nunca encontrei verdades tão simples e tão profundas e tão preenchedoras. Melhor do que ácido hialurônico para preencher. As mulheres sabem o que é. Jesus é essa pessoa. E quando há 30 anos atrás eu ouvi essa música tão simples, mas não é essa que a gente vai cantar. A alegria está no coração de Jesus. Eu entendi essa verdade, eu comecei a entender essa verdade. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não. O apóstolo Paulo diz que a paz que excede todo o entendimento está em Jesus. E a Ele nós celebramos. Por isso nós viemos aqui domingo após domingo. A gente vem aqui, é claro que a gente veste a melhor roupa, mas não é para mostrar a nossa roupa. A gente vem para celebrar aquele que vive e reina para sempre. A gente vem domingo após domingo para dizer: Jesus, Tu és o grande Deus. Tu és a alegria de toda a terra. Olha a dica aí. Tu és a alegria de toda a terra. Por isso, diante dele, nos prostramos. Todas as vezes que eu canto essa canção, me dá vontade de... Aí, por que não, né? Porque às vezes vai sujar a minha roupa ali. De prostrar diante dele. Não há outro Deus, não há um outro caminho. E como igreja, como pastora, como membra, eu quero declarar isso todos os dias da minha vida, sabe? Grande é o Senhor e muito digno de ser. Tu és a alegria de toda a terra. Como as águas cobrem o mar. É de todo o meu coração que eu proclamo essa verdade, Jesus. Grande é o Senhor, Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Todos os dias eu quero me prostrar diante de Ti. Tu és a verdade, Tu és o caminho. Eu não quero outra verdade, porque só existe essa verdade. Tu és a nossa alegria, a alegria da terra. Aleluia, alegria, alegria. Da terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Você pode dizer isso? Queremos o Teu nome engrandecer. Você pode engrandecer o nome dEle E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Você pode confiar. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
você está aqui, eu não quero constranger ninguém. Mas se você quer reconhecer Jesus como essa verdade absoluta para você, se você entende que entendeu, ou já tem entendido, talvez seja muita pretensão minha achar que você vai entender tudo isso hoje. Mas se você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você quer fazer uma aliança com Ele, de servir Ele que é o caminho, a verdade, a vida, e Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e céu, eu quero que aí mesmo no lugar onde você estiver, você pode dar um sinal com a mão, a gente vai orar por você. A gente vai orar por você. Eu quero orar por você, pela sua vida. Aí mesmo no seu lugar, eu quero orar por você. Ou também nós temos alguns cartões aí em frente da cadeira que você está sentado. Você pode assinar um desses cartões, escrever, e nós queremos contactar com você. Eu não posso deixar passar essa oportunidade para você de reconhecer esse Deus, Jesus, como o caminho, a verdade e a vida, conforme Ele disse a seu respeito. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E como eu creio nessa verdade, por isso eu estou falando isso para você, eu quero dar essa oportunidade para você, em nome de Jesus. Mais uma vez, queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda Jesus. Aleluia.